Bom dia, gente. Eu vou fazer vários videozinhos e depois vou postar lá no Classroom e vou dar o código para vocês. Depois disso eu vou mandar pelo e-mail da sala, tá? Então vamos lá, eu vou falar sobre aprendizagem. Eu acho que nós começamos esse assunto em sala, mas enfim, vamos lá. Então vocês virão nesses slides da aprendizagem, o Gabreira, Luiz Carlos Cabreira, ele fala que o conhecimento é uma moeda de troca maravilhosa, quando nós compartilhamos. Porque quando nós compartilhamos essa ideia, né, esse diálogo que há entre um e outro, você adquire muitos conhecimentos. Eu muitas vezes, quando vocês estão apresentando alguma coisa, vocês vão buscar dados, né, em coisas que eu não havia visto. E eu também aprendo com vocês. Né? Então nós vamos, através dessa interação, nós vamos aprendendo. Depois vocês virão a importância da aprendizagem, né? Que eu tenho em mente que quando eu vou ensinar alguma coisa, eu tenho que ter esse conhecimento, lógico, para eu passar para o aluno. Mas eu também tenho que ter em mente como isso é ensinado, né? Porque como eu ensino dependerá a aprendizagem ou não de vocês. Porque às vezes eu falo de uma forma que ninguém compreendeu. Então eu tenho que estar atento de como é ensinado. Né? Para isso existe essa disciplina prática de ensino e introdução à docência, vocês terão didática, cujo objetivo é levá-los a saber ensinar. Então vamos lá. Ó, aprendizagem. Uma das características mais marcantes do homem, o que o distingue dos outros animais, é que ele é capaz de educar-se, né? Nós somos capazes nós somos autodidatas, muitas coisas nós aprendemos sozinho, então eu estou me autoeducando. Quando eu não sei uma coisa, eu mesma muitas vezes eu entro no Google para coisas corriqueiras. Né? Ah, quebrou um cano na cozinha, eu vou olhar. Ah, eu quero saber o significado dessa palavra. Eu também vou buscar. Então eu estou me autoeducando. Então, educar-se é muito mais que repetir experiência ou conhecimentos. É utilizar as minhas capacidades cognitivas de raciocínio, de criar, de modificar, né? Aquele conhecimento que eu tenho, que eu já recebi, eu vou aplicar, eu vou generalizar, aplicá-los em outras situações. Daí, características da aprendizagem. O aluno necessita de um modelo, né? Quando eu não sei uma coisa, por isso eu vou buscar, por isso eu vou perguntar, eu necessito de um modelo, eu necessito de conceitos, eu necessito de caminhos, né? A partir desse momento que eu adquiri esse conceito, eu vou executar. Isso é unir teoria e prática, uma das coisas que o professor deverá fazer, unir a teoria e a prática, porque nós aprendemos muito mais quando quando a gente pode pôr isso em prática, né? Para isso, vem aqui, cara, continuando as características da aprendizagem. A aprendizagem é um processo ativo, né? Ativo porque eu não posso ficar só esperando, né, as coisas virem para mim, né, impassível. Não, eu sou um sujeito ativo, eu não entendi uma coisa, eu vou buscar, eu vou na internet, eu vou perguntar, porque senão vocês não terão, vocês não esclarecerão as suas dúvidas, né? Então, outra coisa, quando você vai ensinar alguma coisa, dentro dessas características, está que a aprendizagem deve ser útil, né? Realmente, se nós formos ver, tudo que nós aprendemos um dia servirá para alguma coisa. Eu, por exemplo, me vejo quando eu fazia o ensino médio, eu falava, o que eu vou fazer com esse logaritmo? Eu, na verdade, não usei o logaritmo, mas uma pessoa que ela vá para a área da engenharia, ela usará. Mas me trouxe um conhecimento de que, por exemplo, o logaritmo não é de comer. Então eu vou formando uma cultura. Não é porque eu estou fazendo educação física que eu só tenho que saber aquilo que está dentro das disciplinas da educação física. Eu tenho que adquirir um conhecimento global, que é isso que me faz um acadêmico ou uma acadêmica, tá?
O processo de aprendizagem segue uma sequência determinada. Por que que o processo de aprendizagem segue uma sequência determinada? Eu sempre preciso partir de uma coisa mais simples, de um conhecimento mais rudimentar, e gradativamente eu vou aumentando o grau de complexidade, principalmente quando a gente trabalha com a criança. Por isso que vocês aprendem as fases do desenvolvimento, primeira infância, segunda infância, terceira infância, quarta infância, porque aquilo traz características da criança para você, de repente, não trabalhar com ela coisas que são tão complexas que ela não poderá entender. Cada faixa etária tem uma estrutura de pensamento, uma estrutura mental, um amadurecimento, né? Hoje a gente vê que até quando você vai comprar um jogo para você dar para uma criança, vem a faixa etária atrás. Porque não adianta eu querer dar um jogo de xadrez para uma criança de 4 anos. Exige um raciocínio que ela ainda não adquiriu, né? Daí vocês vão ver no slide fatores que influenciam na aprendizagem. Motivação. Primeira coisa, eu tenho que motivar o aluno, né? Eu tenho que ser um professor motivador, porque daí eu vou atrás dos meus objetivos, mas eu tenho que criar em vocês o desejo de aprender, né? Então vem aqui, ó, motivação é o fator mais importante da aprendizagem, né? Porque se eu não motivar o aluno, aquela pessoa que ela fala, motivação entra em todos os aspectos. A minha gestualidade, o meu tom de voz, a forma como eu exemplifico. Eu não posso dar uma aula como se eu estivesse rezando uma missa em latim. Oh, Domini, blá, 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 blá. Né? Eu preciso mudar o tom de voz, eu preciso descer, subir. Né? Isso, mostrar, isto é trazer o aluno para você. Né? Então, a motivação, ela tem 3 finalidades. Ativar o organismo. Ativar aquela pessoa com o desejo de aprender. O outro é dirigir o comportamento para um objetivo, né? Eu tenho que mostrar em cada aula qual é o objetivo, o que eu quero que vocês assimilem, né? Para que você siga junto comigo para alcançar isso que nós queremos alcançar. Selecionar e acentuar a resposta correta, né? Eu sei, eu posso até perguntar para o aluno, e às vezes ele responde corretamente, mas às vezes ele responde errado. Eu não posso fazer uma cara de, tenha santa paciência, né? E não responder o correto, porque ele estará gravando aquela coisa incorreta dele. Então eu sempre preciso trazer, olha, o correto é isso, isso e isso, para que ele possa assimilar, né, essa aprendizagem de forma certa. Princípios da motivação. Atrair atenção, né? Nem que você tenha que dançar lá na frente do aluno. Dar a possibilidade de estabelecer e alcançar seus próprios objetivos, né? Quando eu falo em dar possibilidades, né? Eu vou mostrar os caminhos. Eu sou professor para isso, para mostrar os caminhos. O que você tem que fazer para você alcançar esse objetivo? Possibilitar discussões e debates. Essas discussões e debates é esse momento que você deixa que todos falem. Não é só você. Nós, por exemplo, daqui a pouco eu vou passar para vocês, nós vamos lá para o Classroom, né? Que vocês abrirão, e das 11h15 às 12h30, nós vamos nos encontrar só para as dúvidas de vocês, tá? Então ali, às vezes você pode, né, fazer suas discussões, debater com outro aluno, mas não é assim, ou eu passei o conteúdo, você que não abriu. Enfim, a gente abre um espaço para isso, eu vou estar disponível para isso. Favorecer a avaliação constante dos progressos alcançados, né? Aqui, gente, nos princípios da motivação, entra também o elogio. Quando eu elogio um aluno, ele sabe que aquilo que ele fez foi bacana, que ele fez o certo. Agora, caso ele tenha feito uma coisa errada, né, que não era aquilo que você esperava, ou ele mesmo não atingiu, não conseguiu atingir o seu objetivo, você deverá mostrar, né, para ele se autoavaliar. Você não é capaz? Você é capaz.
A afirmação deve ser sempre essa, de fazer melhor. Você é capaz de fazer diferente. Vamos tentar? Ajuda o aluno. Daí ele se sente amparado, né? Você está colocando as mãos para ajudá-lo a prosseguir a sua caminhada. Tem hora que eu aperto, eu estou com 2 notebooks aqui, um não entra na internet, o outro entra, mas eu aperto o outro. Tudo bem, vai. Fatores que influenciam na aprendizagem. Aptidão para aprendizagem. O indivíduo deverá estar apto a receber a instrução. Todos nós estamos aptos, desde respeitada a faixa etária. Né? Mesmo aquela pessoa que fala, olha, eu tenho dificuldade de aprender, ela tem um potencial e nós temos que ir atrás desse potencial. Se o assunto a ensinar estar em nível demasiado elevado, há necessidade de ser dada uma instrução preparatória, visando prepará-lo para a assimilação do assunto em nível mais elevado. Especial atenção deverá ser dada à motivação nesta fase. Às vezes o aluno não compreende porque eu não consigo ver, enquanto professor, que ele não sabe aquilo, porque eu sei. Né? Eu acho que o aluno também, isso daí é básico. Às vezes não é básico para ele. E isso não tem que ser motivo de chacota, de nada. Ele não sabe. Você, enquanto educador, que parta do mais simples para o mais complexo, sem ridicularizar aluno nenhum. Né? Tem professor, com essa idade você não sabe? Não se fala uma coisa dessa. Simples assim. Fatores que influenciam a aprendizagem. Compreensão da aprendizagem. Para a aplicação do conhecimento adquirido, há necessidade de que o aluno tenha compreendido realmente o que aprendeu. Como você pode pedir que ele aplique alguma coisa se ele não entendeu? Isso nós vimos o resultado na prova. Se eu não vejo, vamos supor, véspera de prova, eu abro um espacinho para o que você não compreendeu. Eu tiro dúvidas para que quando você vá fazer a prova, você tenha noção daquilo. Agora, quando eu não sei nada, lógico que eu vou mal na prova. Né? E muitas vezes eu até abro esse espaço para que vocês tragam as suas dúvidas, mas vocês nem leram ainda. Então, além de tudo, a motivação implica em comprometimento. Né? Se eu quero assimilar conteúdos, eu tenho que me empenhar. Não a minha função, enquanto professor, é explicar com clareza, tirar as dúvidas, trazer texto, trazer elementos. Mas eu não posso estudar para vocês. Esse semestre, por exemplo, eu devo ter 600 e 700 alunos. Eu posso estudar que seja para metade. Não, eu posso procurar dar um conhecimento com clareza, o mais simples possível, né? E daí eu vou partindo para um grau de complexidade maior e abrir o espaço para que você tire suas dúvidas. Mas isso é uma coisa, é uma dialogicidade, é uma mão dupla. Eu ensino e você estuda, né? Porque eu só ensinar, se você não estudar, fica difícil mesmo, né? Fatores que influenciam na aprendizagem. Retenção. É difícil arquivar conhecimento para uso futuro, né? A tendência é ser esquecido, paulatinamente. Realmente tem algumas coisas que nós vamos esquecendo. Por exemplo, olha, quando eu fiz lá atrás, há 20 anos atrás, meu mestrado, meu doutorado, eu tinha uma fluência de inglês. Hoje eu preciso retomar, porque eu nunca mais peguei. Então eu vejo alguma coisa e falo, nossa, o que é isso? O que é essa palavra? Então, vai sendo esquecido porque eu não estou resgatando esse conhecimento. Então, eu preciso estar constantemente revendo, né? Olhando, reestudando, né? Trazendo à tona. Porque se eu estudo no dia que eu dei aula, só que a minha prova, no dia que eu recebi um assunto do professor, minha prova é daqui a 20 dias. Esse assunto ele não vai estar fresquinho em nossa cabeça. Nós precisamos ir estudando para, na véspera da prova, você resgatar aquilo, tá? Resgatar aquela ideia. Agora, também não pode o contrário, eu não estudo nada e na véspera da prova eu quero acumular todo o conhecimento. Isso não é uma boa forma de estudar.
Outra coisa, nesses fatores que influenciam na aprendizagem, é a aplicação do conhecimento adquirido a novas situações, né? Por exemplo, vocês estão numa aula que vocês estão dando as regras do basquete. É importante que depois que você trabalhou todas as regras, você vá mostrar isso ao vivo e a cores, o que você está falando na teoria, sempre unindo teoria e prática. Outra coisa, ó, nós temos que respeitar as diferenças individuais. Gente, cada aluno, ele tem um ritmo, uma compreensão. Ele não tem que ser, quando ele pergunta, tá certo que às vezes alguém pergunta por perguntar, não vai nem prestar atenção naquilo que você vai responder. Mas o aluno pergunta porque ele não compreendeu, né? Porque alguns alunos, eles vão de ouvir a aula, eles já assimilaram. Eles têm essa memória auditiva, visual daquilo da lousa. O outro, ele precisa ler, estudar, escrever. Eu lembro muitas vezes, eu preciso escrever, né? Muitas vezes daquilo que eu escrevi lá em cima no papel, né? Então, cada um tem um ritmo, uma diferença, né? Mas todos têm um potencial a ser desenvolvido. Nós não podemos desistir de ninguém. Todos têm direito a desenvolver o seu potencial, mesmo que não seja tão bom quanto o do outro, tá bom? Liberdade. Em clima de liberdade, o indivíduo motivado para aprender interessa-se pelo que faz, confia na sua própria capacidade, trabalha com mais dedicação, produz mais e consegue alcançar seus objetivos. Porque também ele sabe que ele não será criticado. É muito importante. Eu posso errar, né? E eu creio que eu vou aprender. Atitudes pessoais para trabalhar com a liberdade. Autenticidade. Seja autêntico, não queira ser o outro, né? Seja você mesmo. Aceite, né? Aceitação, confiança. Eu tenho que aceitar as minhas limitações e tentar superar. É aí, né? Eu tenho que ter apreço pelo outro, respeitar o outro, né? Trabalhar com liberdade é o trabalhar que o outro, ele tem um ritmo diferente do meu. E para isso eu preciso estar fazendo constante autoavaliação. Será que eu não estou atropelando? Será que eu estou trabalhando com relações interpessoais boas em sala de aula? Será que eu estou sendo antipático? Isso também entra, sabe? Porque o ambiente bacana em sala de aula faz florescer o conhecimento, né? Agora, quando vocês estão aí com rixas, etc., entre um e outro, uma competição desnecessária, a coisa não flui, né? Então é importante pensar nisso. Daí vem a aprendizagem, é a progressiva mudança de comportamento, né? Ela termina, esse slide termina com isso. Nós falamos isso, acho que em sala de aula. Quando vocês entram agora no primeiro ano, vocês olham para dentro de si. Esses meses, mesmo que nós tivemos essa interrupção das aulas por causa desse coronavírus, né? Porque eu não vou nem colocar os adjetivos que eu seria capaz, porque eu tô com uma raiva desse coronavírus, que eu seria capaz de atribuir a esta criatura, né? Mas, se vocês olharem para trás, olha o quanto vocês já aprenderam. As estruturas mentais de vocês mudaram. É um processo contínuo. A cada conhecimento você vai mudando. Eu não sei nem se eu fiz aquela comparação. Alguns estudiosos, eles mostram que nós somos, quando nós estamos aprendendo, como os computadores. Inicialmente eu sou aquele computador lá atrás, né, o primeiro que veio, vamos pôr em Brasília, que eu entrava nos corredores. Daí eu adquiro conhecimento, eu viro um 486. Daí eu adquiro conhecimento, eu viro um Pentium. Daí eu vou mudando minha placa-mãe, porque eu vou adquirindo conhecimento, tá? Até eu mudar, eu sou Windows 7, eu sou 10 e assim por diante. Então é uma coisa progressiva. Daqui a pouco, quando vocês estiverem se formando, vocês vão ver, vocês são outras pessoas. Inclusive em relação à sua autoestima. Porque aprender te te traz um autoconhecimento, uma autoavaliação.
né? De que você é um ser que possui conhecimento. Agora, não pense que a coisa para. Esse conhecimento nós vamos adquirindo a vida inteira, tem coisa para aprender. Nós morreremos e vai faltar coisa para aprender porque nós não vamos dar conta de tudo, tá? Então, gente, um beijo. Depois eu vou gravar outro videozinho. Esse foi mais experimental mesmo, sabe? Porque eu comecei, eu não tinha ainda... Estou começando, eu não tenho muita habilidade, essa que é a verdade, tá? Mas eu acho que essa semana eu vou virar aí, eu vou melhorar, eu vou nessa aprendizagem progressiva e daí eu vou ser capaz de oferecer aulas melhores para vocês, tá bom? Beijo e muita saudade.